A história de Noé, para começar, está lá no livro de Enki. Então, se tu tem uma comprovação da onde surgiu essa escritura, ok? O livro de Enki surgiu das tabuletas cuneiformes, que a datação por carbono 14 comprovou que elas são lá de não sei quantos mil anos atrás. Muito mais antigo do que a Bíblia, independente se é 3, 5, 7, 10, é muito mais antigo do que a Bíblia, que a gente sabe que surgiu 400 depois de Cristo. Por ali. Né? 325 foi o concílio de Nicéia. Aí como é por ali. Né? Terceiro, quarto século, ali começou essa confusão toda que nós temos até hoje. Diretrizes ideológicas, religiosas, espirituais distorcidas, deturpadas e por aí afora, enfim. Gente, então assim, ó, se tu tem um livro tu tem a mesma história, só que o nome em sumério de Noé é Ziusudra, né? E tu tem a mesma história. Não, mas pode ser uma coisa coincidente. Tá, é uma coincidência. Então vamos de novo. Vamos no livro de Enki, ele fala de um cara chamado Endubsar. Vai lá pesquisar. Exatamente a mesma história do Moisés. Aí diz lá no livro de Enki, Endubsar, escribas de Eridu. Eridu é o lado na longura. Eridu é a primeira cidade que surgiu na face da terra, né? Segundo esses registros do livro. Então, não é só mais um assunto que tem na Bíblia, que é comprovado que veio dali. De novo, gente, né? Vamos lá. 7.000 anos antes de Cristo para 400 depois, o que foi copiado no quê? E de novo, mas qual que é a comprovação da confiabilidade desses registros que foram encontrados? Gente, um arqueólogo renomado, esse livro foi submetido a diversos especialistas e linguistas ao redor do mundo e todos corroboraram a tradução, disseram ok, a tradução do Zecharia bate, né? Tem sempre alguém discorda aqui e ali, mas a unanimidade é que é fundamentado o que o Zecharia colocou. Então, ok, então nós já temos o Endubsar, que é igual à história de Moisés. Comprova, Moisés é uma cópia do livro de Enki, do capítulo do Endubsar. Aí depois vem o Noé. O Noé no livro de... a mesma história, exatamente a mesma história, Deus fala, constrói a arca, a mesma coisa. Igualzinho. Né? Só que ele é o Ziusudra, o Noé. E aí tu vai lá, não, mas será? Mas não sei, ainda não sei. Tá, então tá. Aí quando vai lá e tu fala do Gênesis, como foi feito, como foi criado a humanidade, aí fala lá como veio do barro e fez a sua imagem, e a questão da costela, né? Vai lá e lê o livro do Enki. Vocês vão entender tudo, o barro, vocês vão entender a costela, vocês vão entender, sabe? Eu poderia explicar tintim por tintim cada uma dessas coisas, como a gente faz no nosso estudo lá, mas isso ia levar horas. E aí também eu acho que cabe a busca de cada um, né? Você quer saber, cara? Vai lá, pesquisa e aprende, meu. Entendeu? As pessoas podem te dar direção, mas percorrer o caminho é com você, meu amigo. Tá ok? Então assim, vamos lá. O que a gente tem na Bíblia sobre né, começa lá. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lamé e Noé. 10ª geração depois de Adão. Agora olha que interessante, né? Se para vocês não é suficiente ainda as coincidências da Bíblia para mostrar de onde que ela foi tirada, comprovar que a maioria da Bíblia é uma compilação deturpada, mutilada do livro do Enki, vamos lá. Os nomes em sumérios: Adão, Adapa. Sete em sumério, Sati. Aí a gente vem pro Enos, que é o terceiro, né? Na verdade é Enshi, em sumério. Na Bíblia, Cainã, sumério, Cunim. Aí depois vem 5, na Bíblia, Malalel, em sumério, Malalu. Aí vem 6, bíblico, Jared, sumério, Iride. Vamos lá, agora, Enkimi, em sumério, é o Enoque, bíblico. E o livro de Enoque foi tirado do negócio. E de Enoque para baixo começa a ficar interessante, né? Olha que engraçado, né? Nós temos o filho de Enoque, é o Matusalém, que é o cara que mais vive, né? Então, vamos fazer uma pequena relação, né?
O pai do Matusalém, que é o cara que mais vive, é o cara que deu uma banda no disco voador, que conheceu o universo, que foi não sei o que. Leia um livro de Enoque, que foi tirado da Bíblia por ser considerado apócrifo. Entendeu? Ali ele te dá uma noção sobre os anjos caídos, sobre os guardiões, né? Aos quais na Bíblia são chamados de os Néfilins, né? Então comecem a encontrar a relação, vocês vão ver que realmente... Então assim, ó, será que foi por isso? Será que foi pelo conhecimento do Enoque da realidade? Foi que ele passou, é evidente que ele passou esse conhecimento para o filho dele, Matusalém, que em sumério é Matusalém. E será que foi por isso que Matusalém foi o que mais viveu? Né? Vamos lá. Aí o Matusalém, ele tem um filho que é o Lamé, que em sumério é o Lumac, né? Então esse Lameque na Bíblia, ela casa com a Batenosh, e em sumério o nome está como Batanash. Entendeu? Então assim, ó, gente, são provas e mais provas e constatações, é só tu olhar, de que sim, a Bíblia que as pessoas botam embaixo do braço, que as pessoas juram, que as pessoas... é uma compilação, na sua grande maioria, do livro de Enki. Não tem como contestar isso, pessoal. Não tem como. Isso é científico, isso é comprovado, isso é notório, isso é realidade. Então, em vez de ficar brigando em cima do que está escrito o Alcorão, o Torá, né, a Bíblia, gente, vamos pesquisar da onde veio isso, quais foram as motivações para escrever esses livros, e aí vocês vão percebendo que a motivação realmente, verdadeiramente, a conclusão que vocês chegam, não tem como. Se vocês tiverem o número de informações certas, a percepção é de que é tudo, né? Isso, o próprio dogma religioso, como ele nos é colocado, é uma ferramenta de escravização. Desculpa falar com essa palavra. Escravização. Ah, somos escravos. É pesado isso? Gente, é uma realidade. A gente tem que descobrir, que como eu falei antes, que nós estamos dentro da senzala para depois poder descobrir como abrir a porta dela, senão não vai ter como. Então aqui, ó, e depois da união então do Lumac com a Batanash, ou bíblico Lamé com a Batenosh, surge o Noé, que é o Zilzudra em sumério. Entendeu? Então, gente, assim, ó, pesquisem o livro de Enki. Pesquisem, vocês que são ferrenhos estudiosos da Bíblia, aí que vocês sabem de todas as passagenzinhas contadas lá, de como foi a questão da costela, né? Que Deus fez o homem à sua própria imagem, e Deus criou o mundo em 7 dias, e o 7º foi feito para descanso, e não sei o que. Cara, olha lá no livro de Enki, meu, vocês vão ficar surpresos, isso vai clarear os horizontes de vocês, não é o Luciano que está falando. Isso são registros arqueológicos comprovados cientificamente por datação de carbono 14. Então isso tem que ter um peso na questão da avaliação da veracidade dos fatos, gente. Inegavelmente. E aí eu convido vocês de novo a questionar as suas razões de crença. Qual é o teu método? Qual é a metodologia que tu usa para que um fato que tu estuda te pareça confiável ou não? O que te leva a ter conclusões? Que tipo de linha de raciocínio tu usa para chegar a essas conclusões que acabam direcionando, né, e gerindo a sua vida? Porque tudo que tu faz, todas as tuas ações correspondem à tua linha de pensamento, à tua ideologia. É evidente isso. Entendeu? Então, independente do que está escrito ali, na Bíblia, o Corão, o Torá, seja o que for, né? E a questão é, tá, mas qual é... Eu realmente creio nisso. Quais são as razões que me levam a crer nisso? Então, se baseado nesses princípios eu creio nisso, por que eu não vou crer nesse outro que está muito mais embasado, científico, observável? Me diz o que está lá na Bíblia que tu tem como comprovar através de ciência observada. Que tu pode pegar lá e dizer, não, cara, coisas que aconteceram no passado, algumas coisas tu reproduz, mas o que é histórico, o que é, não sei, é meio difícil. Ok. No entanto, quando a gente fala de mitologia, aí nós temos de novo que ver uma outra questão de confusão que as pessoas são muito acostumadas a fazer. Que é de dar sentidos diferentes à verdadeira proposta da palavra.
Isso acontece com o Apocalipse também. Apocalipse, todo mundo acha que Apocalipse é fim do mundo, é destruição, é não, vai estudar. Apocalipse é revelação, o sentido da palavra. Estamos vivendo o Apocalipse, sim, a verdade está se descortinando. Para os que têm os bons olhos para ver. Para que tenham um mínimo de raciocínio para perceber o discernimento das coisas. E começar a fazer sentido. Pesquisa por todos os ângulos, tudo diverge no mesmo... tudo converge no mesmo ponto. E aí? Como fugir disso? Né? Então, além do Apocalipse, nós temos outro grande problema com a palavra mito. Mitologia, coisa e tal. Elas costumam atribuir a palavra mito a uma coisa que é... isso é mitológico. Mitológico, né, na compreensão popular da grande maioria das pessoas, quando fala em mitológico é algo fantasioso, fictício, né, não real. E aí, só que, peraí, vamos falar de mitologia hindu, né? O que nós temos como é considerado como o divisor de águas até o momento, né, das descobertas científicas, como um divisor de águas, é o CERN. Ou melhor, o CERN é o instituto que fica, já falamos sobre isso também, fica na Suíça, né, na capital da Suíça, que tem 27 quilômetros de extensão, e os cientistas fazem Genebra, desculpa, enquanto eu falava, estava tentando lembrar o nome da capital da Suíça, Genebra. Então o CERN fica em Genebra, capital da Suíça, e nesse CERN eles têm esse experimento que eles chamam de colisor de partículas, com o colisor de hadrons, né? Que daí é um túnel de 27 quilômetros onde eles fazem duas partículas colidirem, e aí eles medem a energia causada nessa colisão e coisa e tal, e estão chegando, e através disso estão chegando a descobertas incríveis, né? E então assim, de onde é que eles se inspiraram? De onde é que veio esse tipo de coisa, gente? Né? Da mitologia indiana. Então assim, comprovou-se, por isso que eu disse que eu adoro a ciência observada, que é onde através do experimento científico tu consegue comprovar alguma coisa, algum relato, alguma, né? No caso do CERN, nós temos a evidência de que eles se inspiraram na mitologia hindu é tão forte, e eles não fazem nenhuma questão de esconder, porque eles botaram uma estátua do Shivas de 3 metros de altura na frente do CERN. Entendeu? Então essas coisas que se falam, né, de colisão de partículas e coisa e tal, a subatômica, eram coisas que estavam descritas nos Vedas. Então por que vocês acham que Steve Jobs foi lá estudar os Vedas? O Hitler estudou os Vedas e tantos quanto os outros, porque sabiam que tinha uma coisa muito importante ali. Pois bem, o último Alienígenas do passado, agora que eu já falei sobre ele também de anteontem que rolou, né? Fala sobre o mercúrio líquido encontrado nas pirâmides de Teotihuacan e na pirâmide de Gizé, na plataforma de Gizé lá também. Mas o que as pirâmides datadas de 3 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, o que esse mercúrio líquido estava fazendo lá embaixo, para que ele era usado e como que ele foi para lá? E então assim, sabe-se que para tu fazer o mercúrio líquido, ele não é uma coisa natural, ele é uma coisa manipulada e que tem uma certa complexidade nessa manipulação para atingir esse resultado. E isso é uma coisa atribuída ao conhecimento mais moderno, de uns anos para cá, de umas décadas para cá, enfim. E como que os caras tinham mercúrio líquido há 3 mil anos atrás, e o que eles faziam com isso? Aí o cara foi lá e comprovou que eles só não usaram o mercúrio líquido para fazer esse teste por causa que ele é nocivo, ele é extremamente tóxico, então eles substituíram por uma outra coisa semelhante, mas que seria o mesmo resultado. E então eles descobriram que o sistema de antigravidade por magnetismo, ele funciona com o mercúrio líquido, ele faz parte desse processo, ele é um componente que viabiliza e possibilita isso. E aí de novo vamos falar da mitologia, de mito. Lá os Vedas falam nos Vimanas que o mercúrio líquido seria o combustível, e hoje está se comprovando através da ciência observada que a mitologia é uma realidade. Então outra distorção que se faz da palavra mito, que nem Apocalipse.